E o Verdade. tema de hoje é o livro. Quer mostrar o livro? O Aham. livro A Vida Secreta da Criança com Dislexia. Antes de nós iniciarmos, eu vou me apresentar, depois a Mônica se apresenta também. Meu nome é Caroline, eu sou disléxica e sou tutora para disléxicos. E aqui no meu perfil eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia, usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. E hoje nós temos um tema muito especial que falou muito já comigo hoje de manhã. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Se você tiver o livro, acompanhe a leitura, porque enquanto estivermos lendo, nós iremos falar. E queremos muito que vocês comentem, falem os seus depoimentos, testemunhos, aquilo que vocês estão passando, para que a gente passe aí esse período, supere todas essas dificuldades com a dislexia. Então, meu nome é Mônica, eu sou disléxica, sou formada em hotelaria, eu sou a fundadora dos Sábios Disléxicos. Tive diagnóstico tardio, como a Carol, adulta já, não tem muito tempo. Eu tô falando um ano e meio há um tempão, né, Carol? Acho que já tem 2. Toda hora falando e meio, deve ter 2 anos. E vamos começar, Carol? Vamos. Eu queria dar bom dia para Fernanda. Fernanda deu bom dia. Bom dia, Fernanda. Aqui ela escreveu: meu filho tem TEA e TDAH. Então, bem. Perfeito. Então vamos lá. Então, o nosso podcast, como é que a gente faz? Para quem nunca participou, a gente normalmente faz no YouTube e aí nós lemos um trecho do livro e depois comentamos em cima desse trecho do livro, tá? A parte mais importante é em que em nenhum momento esse livro é lido aqui para um fim lucrativo, um fim financeiro, nada disso. A gente só quer levar informação, trazer informação para que você, mãe, pai, professora, consiga ajudar o seu filho, o seu aluno em casa e na sala de aula. Esse é o único meio que a gente quer levar, né, esse livro para casa de vocês. Se vocês não compraram ainda, comprem, tem em todas as grandes plataformas, né, de livros. E tem também em áudio. Se você não achar, fale aqui tanto com a Mônica quanto comigo no direct, que a gente manda o áudio para você, tá bom? Então vamos começar? Eu vou ler um trechinho e depois a gente comenta, Mônica, tá bom? Tá bom. Perfeito, então vamos lá. Há alguns anos, um dos meus estimados... antes de começar, esse livro é escrito pelo Robert Franklin. Ele é um psicólogo, PhD e disléxico. Então ele vai contar essa parte secreta dos disléxicos. Então, no livro dele, no capítulo 2, nós estamos no capítulo 2, né? Sim, estamos no capítulo 2. Para quem está seguindo com a gente... Carol, tem um monte de balãozinho subindo assim, ó. Foi... você que botou? Tá bom. Não sei. Subiu uma mãozinha assim também. Não sei se fui eu, mas beleza. Só para concluir, ele é PhD em psicologia, ele é disléxico, autor desse livro, e é um best-seller, porque é um livro que voou o mundo todo, tá? Então vamos lá, vou ler um pedacinho para vocês. Há alguns anos, um dos meus estimados alunos, um jovem que estava se formando em psicologia, confessou-me que estava incerto se deveria continuar os seus estudos porque temia ser descoberto. Mike era um aluno A, quer dizer, ele só tirava nota A. E aí, ele ia muito bem em todas as aulas. Mas, como tinha dislexia, tinha de fato de se empenhar bastante para tirar notas altas. Ele me revelou que não conseguia se lembrar muito do conhecimento básico que deveria saber ao se formar. Seu maior medo, disse, era que um dia alguém viesse bater à sua porta e anunciasse ter descoberto que ele era disléxico e que deveria deixar a faculdade. Todo dia ele encarava o medo de que a descoberta do seu transtorno de aprendizagem destruísse suas esperanças e aspirações. Mike era um garoto inteligente e eu sabia que ficaria bem. Mas vi muita tristeza nos seus olhos quando falou sobre a sua dislexia. Eu sabia que ele estava pensando: por que comigo? Vai melhorar algum dia? A realidade é que ele não vai melhorar.
no sentido de que uma pessoa melhora da gripe, mas eu sabia que ele encontraria maneiras para se dar bem. Na verdade, ele já tinha encontrado, achando alguém como eu para incluir em seu sistema de apoio e com quem conseguiria se sentir confortável o suficiente para se abrir e que fosse honesto com relação à sua dislexia. O medo da descoberta é talvez um elemento mais significativo da vida secreta da criança com dislexia. E também a emoção que precisa da compreensão mais profunda por parte dos pais. Olha a peça fundamental que são os pais. A dislexia não pode ser vista. Não é como uma perna quebrada que exige um gesso. Geralmente a criança vai tentar manter o seu transtorno em segredo. Conheço adultos com dislexia que realmente tentam evitar todas as situações públicas que envolvem ler, escrever, soletrar, falar em voz alta ou lembrar, algo que é quase impossível na nossa sociedade. Ainda assim, muitas pessoas com dislexia conseguem ser bem criativas para burlar essas tarefas. E aqui a gente para um minutinho para começar a comentar. Comentem, tá bom? Deixem seus comentários, a gente quer ouvir vocês também. Vamos começar aí com a Mônica. Mônica, quer começar a comentar esse pedaço? Quero. Nossa, mas é muita coisa legal, né? De comentar. Então, calma aí, teve uma parte que eu queria comentar com vocês. Primeiro, essa sensação de será que melhora algum dia? Realmente passa pela nossa cabeça. E não melhora, né? Não é uma doença, não tem cura. A gente vai aprendendo a lidar com a dislexia. E no primeiro momento é uma sensação ruim, né? Você pensa, poxa, será que não tem um remédio? E a gente não pode tomar um remédio para ficar bom? E fazer tudo, né? Entre aspas, tá, gente? Normal. Mas não tem, então a gente tem que aprender a trabalhar com ela. E isso é um processo, não é um estalar de dedos. A gente sempre fala, né, Carol, que não é um estalar de dedos. É um processo e a gente começa a entender como é que ela funciona e como a gente funciona, até porque um disléxico não é igual ao outro. E aí a gente aprende e vai aprendendo a lidar com ela, mas é um processo, fato, né? Não é um remédio. Então, essa sensação que ele descreve aqui, eu acho que é uma coisa super real, que eu acho que a maioria passa, né? A maioria tem. E aí, em seguida, ele fala que eu achei super legal, que ele fala assim, a primeira coisa que ele precisava, ele já tinha achado, que era uma pessoa que apoiasse ele. Gente, eu acho tão legal essa parte, porque realmente, se você acha alguém que te apoia, que te escuta e que te entende, nossa, a vida muda assim completamente, né? E eu e a Carol, a gente troca muito, né, Carol, durante o dia. A Carol tem assim, eu ia até falar isso no final, mas vou falar logo. Meu ano foi, eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como mudou em 2023? Porque a Carol foi a primeira pessoa que falou assim, vai que você consegue. E olha, hoje eu estou fazendo aqui podcast, né? Um monte de coisa que eu nunca imaginaria fazer. Então, realmente, esse apoio que da criança, normalmente, né, vem dos pais, né, da mãe, do pai. Nossa, se ela tiver a sorte de ter um bom professor também que apoie, gente, faz uma diferença enorme uma pessoa que apoia ela. E aí os pais têm um papel, assim, fundamental, porque eu fugia também de todas as situações públicas de leitura, de exposição. A primeira vez que a Carol falou, vamos fazer uma live, eu falei, não, obrigada, não quero. Quero não. Aí a Carol falou, não, vamos, pensa com carinho na minha proposta. Eu falei, tá bom, vai, vou pensar. E eu fugia de tudo. Até ler aqui eu já li, gente, né? Eu já li 2 vezes e estou melhorando, porque eu estou treinando a minha leitura. Bem, a gente vai se adaptando, eu trago a minha régua e a gente vai se adaptando e com o apoio a gente vai superando as dificuldades da dislexia. Com certeza.
é isso mesmo. Mônica, a Fernanda.andamãe, escreveu assim: ele não tem concordância verbal nas frases. Assim, isso entra muito do que a gente acabou de ler, né? Esse apoio do pai, da mãe e da professora. É interessante que, às vezes, os pais com crianças de 8, 9, 10 anos que têm dislexia, às vezes tem alguma comorbidade, né? TDAH ou TEA, eles querem que o filho seja igual àquele não disléxico. Sim. Só que aí, não sei se ele esquece ou se ele não sabe, né? Que é um processo. Ele vai, quando for jovem, adulto, ele vai saber a concordância verbal. Ele vai saber, né, as regras gramaticais, ele vai saber. Só que nesse momento, que para ele também é de descoberta, é tudo muito difícil. É já difícil lembrar se xícara é com CH ou com X, imagina a concordância verbal. Então a gente precisa dar tempo, né, para que essa criança consiga absorver todo esse conteúdo escolar, e quanto mais a série vai, né, vai passando, quarta série, quinta série, sexta, sétimo ano, oitavo ano, mais conteúdo, né, mais professores, então a demanda vai ficando mais pesada e ele vai tendo mais dificuldade. Só que esse apoio que diz aqui o Robert Franklin é fundamental, né? Eu me sinto apoiada também pela Mônica, não sei se ela sabe disso, mas eu me sinto tão apoiada. Eu vou até contar uma coisa assim, privada minha, bem pessoal. Eu estou fazendo mestrado, né, em neurociência, e aí a professora do mestrado, são várias professoras, e uma delas pediu para que a gente falasse sobre, fizesse tipo uma mini dissertação do que a gente vai, né, falar ali no mestrado. E aí a minha dissertação vai ser sobre dislexia, claro, mas com ênfase em audiolivro para disléxicos, né? E eu quero mostrar o quão potente é o áudio, né, na vida do disléxico, que é muito mais fácil ele entender através do áudio que da leitura. E claro que o treino da leitura tem que ser para sempre, né? Só que aí a gente sabe que o disléxico, no momento de expor tudo isso que eu falei no papel, vem né? Nossa, aí... Nossa, teve um dia que eu chorei. Sabendo todas as ferramentas, hein, gente? Porque eu sei que tem o áudio que a gente fala, e o computador escreve, tudo. Mas assim, e eu já tinha feito vários esboços. Mas sabe quando você não estava segura do seu trabalho? E eu falei, não, isso aqui tá uma droga, isso aqui não tá bom, isso aqui tá bom. Aí no final mandei para uma amiga, ela olhou, leu. Nossa, ela falou tanta coisa linda. Que eu falei, ai, obrigado, Jesus. Obrigada. Ela me deu umas dicas, né? Porque tem as normas da BNT, como fazer, tal. Mas, assim, o disléxico precisa dessa confirmação, né? Ele precisa desse vai que você consegue, vai. E eu tenho esse feeling com a Mônica, porque no momento que eu acho que eu não vou, ela, não, tá ótimo, Carol. No momento que ela tá, eu falo, não, Mônica, sim, vai. Então, é fundamental. Você ter uma comunidade, né? Você ter um lugar onde as mães, professoras possam falar, gente, eu acho que para mim é uma bobeira, mas vocês acham que se eu pregar na parede um monte de letra com as bocas, né, abertas, você acha que vai dar resultado com meu filho? Ou eu tô ficando meio doida? Entendeu? Então, na comunidade, né, você vai ter esse apoio, você vai ter essa resposta. E essa, até para mãe que não é atípica, que não é disléxica, eu acho que é fundamental. Como o livro falou, né? Que o aluno sentiu esse apoio no professor. Ele falou, ele encontrou, né, a pessoa que não vai julgá-lo, né, não vai discriminá-lo. Já aconteceu aqui num caso de uma amiga minha que é disléxica, ela é professora da escola fundamental, ela é professora de inglês. Só que ela não contou para a diretora que ela é disléxica. E ela falou para mim, vou contar. Ela é uma professora aqui da Itália. Ela falou, não vou contar nunca. Porque eu acho que o momento quando eu falar, eles vão mandar embora. Aí eu falei, que absurdo, que isso? Não. Ela falou, não vou contar. Então, assim, quando você tem esse apoio, nossa, o disléxico vai longe, né? Ele vai longe, porque ele sabe que ele é apoiado. Como o próprio Robert Franklin, né? PhD em psicologia.
É verdade. E às vezes não é nem assim, as pessoas não apoiarem. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão em torno aqui de mim e que sabem que eu tenho dislexia e tudo, não é. Em volta aqui de mim, eu não tenho pessoas que falam, ah, não, sei, eu não tenho, sabe isso? Mas, por exemplo, a maioria das pessoas acham, não é que frescura, mas que assim, não tem tanto peso, sabe? Uhum. Então, quando eu falo assim, nossa, mas assim, eu acho que está me atrapalhando, as pessoas não ligam, porque eu acho que elas não têm a dimensão do que ela pode fazer com o nosso dia a dia. Então, Sim, elas, ah, não, tá, disse, ah, tá. Ninguém, né, assim, dá muita importância. Aí verdade. quando eu falo pra Carol, Carol, se eu puser, a Carol falou pra mim, coloca os verbos na tua frente bem grande, né? Porque daí você vai ficar com eles e vai repetir aquilo. Uma hora você vai ver que vai ficar bom. Aí eu falo, nossa, que legal, vou fazer. E a gente se empolga. Assim, é uma frase, é um apoio e a gente vai embora, né? Mesmo que não seja uma pessoa que te acaba, porque a gente sabe, né, que tem gente que. Mas às vezes é só esse silêncio não é legal. Quando você tem uma pessoa do teu lado que te joga para cima, nossa, a gente pega a empolgação e vai embora. É verdade. Ó, tem um comentário aqui, a Gomes escreveu. É incentivo para mim, que eu acho que eu não vou conseguir, como eu sou disléxica, eu tenho muita dificuldade em matemática e na escrita e na leitura também. Às vezes eu fico achando que eu não, não continuo escrevendo, Gomes. Não sou, deve ser, né? Mas é assim mesmo, gente. Às vezes a gente não tem esse apoio, né? Já aconteceu muitas vezes em casa, do meu filho. Deixa eu ver uma coisa que aconteceu hoje. Ah, uma coisa que aconteceu hoje Ah, no banheiro. Eu tava me maquiando, né? Vou fazer a live, então deixa eu passar um batom aqui. E aí meu filho passou por trás de mim. Aconteceu também semana passada. Semana passada ele caiu na rua. Hoje ele passou por trás de mim. Aí ele, acho que ele deve ter medido, né? Falou, vou conseguir passar pela mamãe, né? E tem a banheira, eu e a pia. Então ele passou atrás de mim, entre eu e a banheira. E aí quando ele passou, ele tem a bundinha bem brasileira, sabe? Bem grande. Ele passou de costas. Ele se desequilibrou, menina. E ele foi assim, pá, na banheira, com as mãos na banheira. Aí eu, Andrea, de novo, você caiu de novo. Aí na hora me veio assim, né, na cabeça, o espaço, né? O espaço entre as coisas. aham, Normalmente, essa dimensão espacial, não são todos disléxicos, mas alguns não têm, tipo a Mônica. Negócio de dirigir, né, para é, você, é complicado. é complicado. Eu sempre acho que as coisas não vão caber. Então, assim, o carro não cabe na vaga, o feijão não cabe no pote. Se você olhar minha geladeira, todos os potes são muito grandes para o que eu guardei, entendeu? Porque eu não consigo enxergar a dimensão. Então, para mim, não vai caber. Como não vai caber, eu pego um bem grandão. Até porque aquela coisa clássica da cozinha, né? Se você puser e não couber, aí você tem que trocar, lavar o pó. Aí eu já pego logo um grande. E é engraçado, por exemplo, minha mãe tá aqui, né? É Natal. Natal é aquele negócio que eles fazem um montão de comida, aí no dia seguinte, aí tem que guardar para no dia seguinte voltar, né? Aí eu falo pra minha mãe, mãe, não vai caber nesse pote. Ela, claro que cabe. Mas assim, uma voz óbvia, você, claro que cabe. Mãe, acho que não cabe. E cabia, lógico que cabia. Olha, Mas eu não tenho essa noção de dimensão. Não sim, tenho mesmo. sim, sim. E André, a mesma Então, coisa. ele não tem a noção de dimensão, né? Não. Mas ele tem a noção de direção, porque de direção eu tenho. Direção ele tem, tanto é que com 5 anos ele já dirigia, pra você ter ideia. Pois é, engraçado, eu também tenho Mas noção de de direção. espaço, de espaço, direita, esquerda, amarrar É sapato, para ele é tudo muito muito difícil. difícil, né? É, é. Aqui, a Gomes continua escrevendo, ó. Ah, não sou capaz de conseguir, sou capaz de Ser conseguir interessante. ser inteligente, como todas as pessoas são. Então, olha que coisa incrível, né?
falando para Gomes e falando para todo mundo, quando o disléxico faz, é um dos primeiros testes, tá? Para ver, para descartar aí se é dislexia ou não. É o teste no Brasil chama WISC, né? Aqui na Itália chama WISH. Então, mas é o mesmo teste, tá? Porque é um teste padronizado americano, então é a mesma coisa. E aquele teste, a linha, né, do consciente intelectivo, né, tem que sair normal ou acima da média, né? Então, se sair abaixo, aí não é dislexia, é um outro tipo de dificuldade, transtorno, né, que seria baixo intelecto, né, que tem um nome específico, agora não lembro, mas dislexia é ou na linha, né, que é 90, 99, 97, 99, ou acima, que seria 110, 120, 123, 150. E olha que coisa interessante também, que esses dias eu estava pensando, né, que eu estava conversando até com as alunas, se o disléxico que já tem esse QI elevado, e que tem a parte direita, né, bem aflorada, se ele treina com os profissionais a parte esquerda e começa a usar os dois lados do cérebro bem aflorados, treinando, imagina aonde vai parar essa criança. Ele vai ser um Albert Einstein. Ele vai ser aquele lá do Topolino, como chama? Do Mickey e da Minnie. Sabe aquele... O que fez o Mickey e a Minnie? O irmão, o Disney? O Walt Disney. O Walt Disney. Ele vai ser um Walt Disney, porque o Walt Disney era também disléxico. Disléxico, né? Então, quando a mãe tem essa percepção que o seu filho, nossa, ele, né, vai além, e se você incentiva isso em casa, com os profissionais, conversando com os profissionais, né, é maravilhoso. Você tem um foguete na sua mão, você não sabe. Verdade. Geisiane, mas você tem o diagnóstico de dislexia? Escreve aqui pra gente, só pra gente saber se você já tem o diagnóstico. Porque se você já tem o diagnóstico, vou te contar um segredo. Você é super inteligente, né? Sim. Verdade. Sim, tem. Então. Sim, você já tem. Então, eu vou te contar. Em primeira mão, você é super inteligente. Super. Quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem certeza que a gente tem que estar ali acima, na média para cima. Senão a gente já teria descartado. Então, você é inteligente? Sim. Só que a gente tem que aprender a lidar com a dislexia. Quando a gente começa a aprender a lidar, você vai. E detalhe, se você começa a aplicar as técnicas, estudar, você começa a ver resultado e você vai ver como você é capaz de fazer as coisas. Nossa, assim, hoje eu estudo com as técnicas, tudo bonitinho, acerto um monte de questão e penso, meu Deus, como que eu consegui, né, chegar no nível de acertar, por exemplo, uma prova inteira? Antigamente eu achava que eu era burra e que eu nunca ia conseguir. Agora eu sei que eu sou capaz, mas eu preciso das minhas técnicas. Sim. Quer que eu leio? Ela escreveu, a Gomes escreveu, consultei com o neuro, aí ele fez vários tipos de testes, exames, aí me diga que não identificou com a dislexia, eu estou usando o microfone do celular para conseguir digitar, porque eu mesmo... ok. Ela usa o áudio do WhatsApp para digitar. Perfeito, perfeito. Mas temos a tecnologia para isso, né? Para nos ajudar. Eu também. Quando eu estou assim, normalmente, o que eu faço? Eu digito e aí leio 500 mil vezes a mensagem, né? Aí, se eu tenho tempo, eu pego a mensagem, copio e colo ela no Google. Uma dica legal. Colo ela lá no Google Tradutor, português para português. Aí ponho no áudio, ele fala o que eu escrevi e embaixo tem o português traduzido perfeitamente. Aí se eu tiver algum errinho lá em cima, a parte de baixo eu copio e colo na mensagem do WhatsApp e mando. Se eu não tenho tempo,
Gomes, eu pego e aperto o áudio também e falo, ó, fulana, agora não posso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente vê depois, um beijo, tchau. E aí o WhatsApp escreve e manda. Também. A gente tem que usar as ferramentas, né? Tá certíssimo, é isso mesmo. Então tá bom, vamos continuar. Pode, vamos continuar. Tá, nós estamos na página 19, né? 16. 16. Ok. Então estamos na página 16. Vamos falar sobre sentimento de medo. Ok, então vamos lá. Quem estiver acompanhando com o livro, página 16, sentimento de medo. Você pode nem perceber, mas há grandes chances de seu filho com dislexia viver com medo. É o medo que aflige todas as crianças, vez ou outra. O de não se adaptar. Aí, falando sobre medo, falando sobre a moça que escreveu aqui, a Gomes. Para crianças com transtorno de aprendizagem, é um medo que não passa sozinho, sem atenção. Eis como você pode ajudar. Pega papel e caneta e escreve aí, gente. Tenho medo de que zombem de mim. Daniel, que está na 7ª série, sabe que vão pedir à classe para ler em voz alta a peça O Milagre, de Anne Sullivan, às 10 horas da manhã. Às 15 para as 10, ele começa, de repente, a jogar bolinhas de papel em um colega de classe. É só uma questão de tempo até a professora, a senhora Sten, perceba o seu comportamento e o mande para o corredor para ficar sentado no banco. Dessa vez, Daniel venceu. Ele se livrou da experiência de ler em voz alta na frente dos seus colegas. Embora os colegas de Daniel saibam que ele tem um transtorno de aprendizagem, não são sofisticados o suficiente para ligar as suas atitudes com a leitura programada, ou maduros o suficiente para não zombarem dele. Com frequência, a criança com dislexia se vê em situações nas quais as pessoas à sua volta não sabem do seu problema. Então, pode decidir mantê-lo oculto porque se sentem envergonhadas, embaraçada ou anormal. Isso provoca uma tremenda pressão sobre a criança, que fica incessantemente se perguntando: quando serei descoberta? Ela pode sentir que a única solução é evitar situações em que possa ser descoberta. Esquiva-se do grupo teatral, falta aula ou inventar uma doença quando tem uma prova de ortografia e sair do parquinho quando as crianças pulando de corda começam a recitar versinhos. São apenas algumas das maneiras que as crianças com dislexia, assim como um adulto, procura para evitar situações desconfortáveis nas quais o seu segredo pode ser revelado. E agora a gente chega para a verdade verdadeira, né? A verdade, assim, Mônica, você já disse que estava doente e não foi para a escola. Claro! Eu tomei muito AS infantil para mim, para a escola. Minha mãe falava, se você está doente, vamos tomar AS. Então, ainda bem que era AS, né? Aí toma um AS. Ai, vou tomar um AS. Ai, tô muito ruim. Tava ruim nada, eu tinha que ler. Nossa, mas assim, eu tenho tantos casos na minha cabeça. Ó, faltar à escola, porque eu sabia que tinha leitura, era um clássico, né? Eu não faltei muito, porque eu sempre fui aquela aluna que, apesar de tirar nota baixa e tudo, mas eu era uma aluna comportada. Eu queria fazer as coisas certinhas, sabe? Mas aí, se era muito pesado o negócio, eu fingia que eu estava doente, claro. Mas assim, eu já fiz muita coisa. Na missa, eu lembro que as pessoas, se você chegasse mais cedo, aí sempre tinha a moça que distribuía leitura. Até hoje, né? Ela falou assim, já que você chegou mais cedo, você pode ler isso para mim? Eu chegava tarde, justamente para não ter ninguém para me pedir para ler. Gente, eu fiz isso por muito tempo. Por muito tempo. E tem muitas vezes eu conseguia fugir. Sabe quando você faz assim, ó, na carteira, para a professora não te ver? Já fiz muito de escorregar para baixo, para ver se ela via para trás, não me via. Nossa, mas já fiz muita coisa para não ser descoberta. Nossa, essa coisa do manter o segredo, né, da dislexia. Por isso que é importante falar para a criança quando ela tem.
Porque, tipo, no nosso caso, a gente não sabia, né? Eu também não sabia da minha dislexia. Aí o que acontecia? A gente estava na igreja, aí o pastor falava: vamos abrir a Bíblia em Romanos 15, do versículo 17 ao versículo 23. Aí eu, meu Deus, Romanos, ok. Romanos eu lembrei. Agora, da onde é? Que versículo é? Aí, né, aí até um não disléxico pode falar assim: pô, mas eu também, às vezes acontece comigo, né? Que eu não... Mas isso é às vezes, pra gente é toda hora, né? É toda hora. É a pessoa falar: vira à direita, depois à esquerda, passando 2 lombadas, você pega o bar e sobe a rampa ali do lado do bar. Aí eu, ok, vira à direita e esquerda. Depois, entendeu? Assim, aí as crianças lá atrás de mim, mama, depois você pega a rua que sobe depois do bar. Eu, ok. Porque assim, é frequente, né? E as pessoas não entendem isso, esse frequente. Né? Então é importante o pai e a mãe saber dessa dificuldade, né? E o medo de ser zombado, de ser, né, de ter bullying, de ter essa tiração de sarro, né? Quando você é pequeno, nossa, isso é constante, porque a pessoa não entende, o coleguinha da classe não entende, o familiar da casa também não sabe e não entende, né? Então você é presa de mira por todo mundo tirando sarro de você, né? Aquela que não sabe ler, aquela que não, inventa doença. Eu também inventei várias doenças quando era pequena, até quebrar o pé. E assim, a coisa mais interessante era que eu ia nas clínicas para fazer radiografia e tal, e o povo falava que tava tipo luxado, acho que era para ganhar dinheiro, né? E eu engessava o pé, engessava. E eu mentindo para minha mãe, minha mãe já faleceu, né? Não tá mais aqui para saber. Mas meu pai vai saber dessa live. Mas, assim, gente, eu já menti muito para não ir para a escola. Não ter que fazer prova. Não ter que... A gente não escondia a dislexia, mas, por exemplo, eu escondi de todo mundo que eu não conseguia ler. Isso eu escondia. Por exemplo, uma coisa, não sei se acontecia com você, que eu não conseguia entender piada. Aí eu ria assim, e ficava pensando, calma aí, deixa eu tentar entender. Aí muito tempo depois eu, caramba, não entendi. Até hoje. É que hoje o diagnóstico, eu não sei, assim, eu hoje, eu falo, a gente não entendi não, alguém me explica aí. Mas quando eu era pequena, eu fingia assim, aquele sorriso, né, amarelo. Engraçado. Não tinha entendido nada. Muito bom, muito bom. Nossa, gente, é cruel. A gente tá dando boas risadas aqui, porque nós somos adultos, né? Mas imagina a criança nessa situação. O bichinho fica ali, né, perdido, se achando um ET no meio né, da classe. E aí, eu chamo a consciência, se tiver alguma professora aqui, eu chamo a consciência da professora, né? De falar abertamente para a classe, né? Não da criança, mas falar sobre a dislexia, né? Falar sobre os transtornos de aprendizagem, que não é só a dislexia. Explicar, falar dos atores famosos, falar dos, né, os hollywoodianos que têm dislexia, os atletas que têm dislexia, os jogadores de futebol, os corredores de Fórmula 1, e todos venceram, né? Imagina se tiver uma professora na escola com dislexia. Nossa, ia ser o máximo, porque professor é né? A gente acha que é um deus grego, né? Então, assim, se tivesse uma professora ali dentro, seria maravilhoso. E a professora tem que fazer esse trabalho de conscientização. Ela é obrigada. Acho que existe, devia estar escrito por lei, assim, na lei, sabe? O professor tem que fazer trabalho de conscientização na escola, na classe. Porque assim, a criança se conscientizando, entendendo que é um distúrbio, um transtorno, ou uma dificuldade, o que você quiser colocar o nome, vai entender, não vai tirar sarro, porque sabe que ela tem dificuldade na leitura, né? É a mesma coisa da criança com óculos. É a mesma coisa da criança que está resfriada, né? A mesma coisa da criança que, sei lá, fala alguma coisa aí, Mônica, para eu lembrar. Tem aquele problema de coluna que usa colete, sabe? Tinha na minha sala, tinha uma menina que usava aquele colete que fica aqui, né? Sim. Que usa aparelho por fora.
Tem tantas coisas. Tem tantas coisas, é verdade. Aqui, aí ele falou, falar sobre o que não sabe fica difícil. Então, mas aí que a gente volta na informação, né? Os professores precisam se informar. Tem tanta informação gratuita. Eu nem falo sobre fazer cursos, eu falo sobre gratuito mesmo na internet, né? Coloca lá no Google. O que é dislexia? A primeira coisa que vai te mandar é na ABD, Associação Brasileira de Dislexia. A Associação Brasileira de Dislexia vai te mandar para a IDA, Associação Internacional de Dislexia. E aí uma coisa puxa a outra. O problema são as pessoas quererem, né? Ir atrás de informação. Aí é o X da questão, ponto de interrogação, né? É verdade. As pessoas querem tudo na mão, mas a gente tem que procurar informação. E também dar informação para a criança. Porque a gente tem essa experiência com a gente. Sim. Né? A gente não tinha. Na época que a gente era pequena, eu e a Carol tem mais ou menos a mesma idade. Não existia o diagnóstico de dislexia. A gente teve que sobreviver à escola sem saber por que a gente não conseguia fazer as coisas. Hoje, a gente é adulta, a gente entende a importância do diagnóstico. E você ter a consciência do que passa com você. É muito diferente você ficar, meu Deus, por que eu sou assim e as pessoas são diferentes? Você falar assim, não, eu tenho dislexia, então eu vou fazer dessa forma aqui, porque dessa forma dá certo, e eu vou acompanhar a turma da mesma forma. É muito diferente quando você nomeia. E eu acho que qualquer coisa que é nomeado, não é não só dislexia, não. Os transtornos, por exemplo, minha mãe tem fibromialgia, quando nomeou e ela entendeu o que ela tinha. Gente, a gente precisa saber o que temos para conseguir passar por cima da dificuldade. Sim, isso mesmo. Maravilhoso, é isso mesmo. Então vamos lá, mais um pedacinho, gente. Vamos, mais um pedacinho. Ok. Às vezes os pais não reconhecem esses medos como reais, né? Às vezes a gente dá uma subestimada, né? No entanto, o medo da descoberta é uma rede complexa que você deve percorrer com o seu filho. Se você quer ajudar, precisa compreender a sensibilidade do seu filho quanto à questão da descoberta. Para ajudar os pais a compreenderem essa questão, às vezes, apresento uma bateria de perguntas. Pergunta ao pai: você teria medo de ir à mercearia e preencher um cheque para pagar? Teria medo de dirigir até outra cidade e encontrar um endereço? Teria medo de preencher um formulário médico em um consultório? Teria medo de seguir direções para chegar em uma loja na cidade? Geralmente, o pai responde não, ou claro que não, a essas perguntas. Quando eu explico que mesmo sendo um adulto com PhD, posso achar muitas dessas situações assustadoras, eles levantam as sobrancelhas. Digo a eles, por exemplo, que existe um bairro não muito longe de casa onde simplesmente não consigo dirigir. As ruas são tão confusas que posso me perder por lá e nunca encontrar o caminho de volta. Recentemente, enquanto estava patinando com Alex, um amigo meu, ele brincou que eu certamente me perderia se ele acelerasse na linha reta. Eu concordei, mas acrescentei: você pode me deixar aqui, mas eu vou simplesmente fazer uma nova amizade. Como adulto, rapidamente procuraria ajuda quando estivesse perdido. Uma criança não pode estar tão disposta ou preparada a encontrar ajuda e pedir informação. Eu, então, vou adiante e pergunto aos pais se pensam que seu filho pode ter medo de ler em voz alta na aula. De ler em voz alta na aula, de andar de bicicleta no parque, de jogar um complicado jogo de tabuleiro com os amigos e assim por diante. Geralmente os pais vão responder sim, e muitas dessas questões. Há muitas dessas questões. À medida que investigamos mais a fundo o medo do seu filho, o medo que o seu filho possa estar sentindo, os pais começam a perceber que as crianças têm receio de ler em voz alta. Não só porque vai parecer estúpida, como também porque vai ser descoberta. O medo subjacente em todas as suas situações é de que alguém descubra que você tem dislexia e o seu transtorno fique exposto. Ninguém quer que os outros saibam coisas ruins sobre você. Muitas crianças, ou mesmo muitos adultos,
temem que uma vez que o seu transtorno seja público, não consigam fazer o que esperam ou acreditam que pudessem. Isso não podia ser mais errado. Antes da gente ir para a parte boa, deixa eu parar aqui. Comentem o que vocês quiserem. Mônica, fala um pouquinho dessa parte pra gente. Então, eu tenho uma questão que ele põe de uma forma muito rápida aqui, mas que eu também acho importante, que existe o medo da criança, que ela está ali sentindo, né, de parecer, né, como ele fala aqui, de parecer estúpida, que a gente sabe que a gente tem esse medo de ser descoberto, e eu acho também que tem um pouco do medo dos pais, das crianças serem descobertas. Isso é muito ruim, porque quando os pais têm medo, eles não buscam informação, eles não dão informação para a criança, eles não buscam diagnóstico, ou buscam diagnóstico e escondem da criança. Esse medo dos pais também é ruim, né? A gente não precisa ter esse medo do diagnóstico. O diagnóstico é só o começo de uma linda jornada, né? De uma criança que vai ser uma criança, com certeza, de muito sucesso. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando ele fala assim, ó, que ele pergunta para os pais, né? Se ele teria medo de preencher um formulário e tudo, aí eu lembrei da besteira que eu fiz semana retrasada, né, cara? Ah, Isso é real, gente, é real. É isso que ele te fala que as pessoas acham que a dislexia, é só leitura, eles não conseguem ler em voz alta. Não, ela vai, se a gente não é tratar, né, que chama, mas se a gente não souber lidar com ela e saber os pontos que que ela pode fazer essa pegadinha, que a gente gosta de chamar de pegadinha, a gente vai caindo nisso. Gente, semana passada eu ia fazer um concurso e eu fui preencher o formulário para fazer a minha inscrição. Só que o TRT que eu ia fazer é o TRT 11 e estava aberto também o 21. E eu fiz no 21 ao invés de fazer no 11. E eu descobri quando já tinham fechado as inscrições. Eu perdi a prova que eu estou estudando há uns 2 meses. Porque eu não enxerguei aquele número. Eu não enxerguei. Então, era um TRT, eu vi TRT, a banca estava certa, estava tudo certo, e eu fiz na errada. Então, isso acontece real, da gente preencher formulário errado. Eu lembro da época do cheque, que eu tinha medo de preencher cheque, porque eu nunca soube preencher os cheques. Né? 66, 666. Não tinha condições, né, de preencher os cheques. é verdade, eu também. Nossa, cruel esse negócio de preencher cheque. Ainda bem que não existe mais, né? Porque não sei nem se existe. Será que existe cheque? Eu acho que não. Graças a Deus, transformamos tudo em cartão. A gente tem problema de decorar as senhas, né? Nossa, tudo anotado. Tudo anotado. Gente, cheque pra mim é uma tortura. Mas até hoje, olha o que aconteceu comigo essa semana passada. Eu comprei um presente pro meu dentista de Natal, né? E aí escrevi o nome dele. E escrevi o nome dele assim, Fulano e Família. E aí o nome dele tem 2 N's e um I. Eu escrevi 2 N's e um Y, porque eu achava que era Y. Aí meu filho olhou assim pra mim e falou assim, mama, mas é com I. Aí eu falei, não, é com Y. Ele falou, não, mama, é com I. Aqui na Itália é com I. Aí rasurei, né? Escrevi de novo. Aí ele, mama, por que se você só não rasura a perninha? Aí me remeteu, olha isso, me remeteu quando eu era adolescente e comecei a preencher um dos primeiros cheques do Banco Safra. Lembra do Banco Safra? Você nem se existe ainda. Existe. Ainda existe, acredita? E rasurei, eu rasurava sempre. Aí eu pegava, virava folha e escrevia. Uma loucura, uma loucura. Acho que quem via aqueles talõezinhos de cheque falava, meu Deus, que pessoa é essa? Eles nem tinham o Google, né? Nem tinha o celular para escrever e depois copiar. Né? Tirar uma dúvida, não tinha. Ó, uma pessoa perguntou se a gente está lendo um livro. Sim, o podcast é uma série de episódios. Estamos fazendo sobre o livro A Vida Secreta da Criança com Dislexia, do Robert Franklin. A Eli escreveu aqui. Obrigada, Eli.
escreveu aqui pra gente. E aí, a Gomes comentou, é verdade mesmo, eu falava com a professora que eu não ia conseguir ler perto dos colegas porque eu tinha vergonha, mas não explicava pelo motivo da minha vergonha. Então, eu olho para a senha e não consigo decorar. Ela mesmo olhando, quando eu for digitar, eu não consigo lembrar. Mas o que eu tenho que ficar olhando e digitando, porque para decorar a sua peça. Ó, vou te dar uma dica, Gomes, desse negócio, porque eu era assim também. Mas eu não treinava. Vocês precisam treinar o cérebro, que é as famosas intervenções. Você faz com a fono, com a psicopedagoga. Você pode fazer em casa também, principalmente para um adulto, né? O adulto, o que ele faz? Você viu a senha, né? 8. Vamos fazer uma senha. Vamos fazer um treino aqui, Mônica. 8, 6. Pensa aí, 8, 6, 8, 6, 7, 4. 8, 6, 7, 4. Então fala você agora os números. 8, 6, 7, Fala de 4. novo. 8, 6, 7, Fala de 4. novo. 8, 6, 7, Fala 4. agora ao contrário. 4, 7, 6, 8. Fala ao contrário. 4, 7, 6, 8. Agora fala direito. 8, 6, 7, 4. Fala de novo. 8, 6, 7, 4. Tem papel e caneta? Tenho. Então escreve Ai, não, os tem. números. Escrever? Isso. Tá. Escreve e mostra aqui pra gente. Ok. Agora me fala. Ok. Agora vamos pensar numa fruta e me fala 8 bananas. E assim por diante. Tá. 8 bananas, 6 maçãs, 7 uvas, 4 abacaxis. Ok. Então, quais são os números que eu falei lá no início que você tinha que decorar? Era? 8, 6, 7, 4. Perfeito. No final da live, vou perguntar de novo, tá? Tá bom. Você sabe como é que eu decorei meu CPF? Meu pai falou que eu falava assim, eu não consigo decorar meu CPF. Meu pai falou, qual é o número do seu CPF? Eu falei para ele. Aí ele falou assim, então você vai decorar da seguinte forma. O seu CPF tem 2 21s com 8 no meio. Então, 21, 8, 21. Metade já foi. Só que os outros números são todos com 8 de novo. Então, 3, 8, 28. Aí, só o final que é diferente. Nunca mais esqueci. Então, eu sempre falo, 21, 8, 21, 3, 8, 28. Aí, o final. Olha, que legal. Claro que as moças do caixa ficam me olhando com uma cara assim, né? Porque ele é de 3 em 3. Aí eu falei, ai, moça, tem que ser assim. Anota aí, vai por mim, tenha fé que tá certo. Mas eu decorei. Ai, meu Deus. Eu associo muito com, tipo, frutas, coisas que são iguais, né? 8 maçãs, 5 maçãs, porque a associação com a imagem, para mim, fica mais. Eu conto a imagem, eu não vou contar o número, entendeu? O número. Então, eu conto, isso fica mais real para mim. Claro que cada um vai ter a sua, né, a sua estratégia, mas ajuda demais. E isso me ajudou a quando eu estou no celular e você vai fazer alguma coisa e fala, mandamos uma senha para o seu SMS para controlar chave, não sei o quê. Eu tenho que olhar uma vez a tal da chave, memorizar para escrever depois do celular, né? Esse treino me fez memorizar rápido. Antes eu não conseguia. Antes eu ia olhar assim 1000 vezes. Falar, meu Deus, sabe que eu escrevi certo? Eu escrevi certo, escrevi certo, escrevi. Agora, com esse treino, eu consigo uma vez só, acabou. Entendeu? Então quando eu já reparei assim, que eu tenho que formar uma imagem, fato. Eu tenho que formar uma imagem de alguma coisa. Se eu não conseguir formar a imagem, eu não consigo repetir. Quando é número, eu até consigo, só que na minha cabeça, quando eu olho para cima, é porque eu estou enxergando ele, o desenho dele. Eu não estou decorando só o número, sabe? Eu estou decorando aquela imagem que eu formei ali na minha cabeça. E quando é texto, por exemplo, para estudar, que eu preciso decorar mesmo a lei, mas assim, o juiz faz não sei o quê.
eu começo a imaginar o juiz, ele tem que, por exemplo, entregar um processo para um corregedor, sabe? Aí eu imagino o juiz indo com a pastinha dele, aí ele tá andando dentro do tribunal, aí ele entrega, aí eu imagino o corregedor pegando, então eu vou formando imagem, eu já percebi que toda vez que eu formo imagem, aí eu consigo compreender. Também. As Maravilhoso, imagens são ótimas. maravilhoso, maravilhoso. Ó, a professora Helenita escreveu assim, mas consegui finalizar o processo de mestrado em tempo certo. Ah, que legal! A professora é disléxica? A professora Helenita, conta aqui pra gente. Você é disléxica. Que bom. Se eu tenho esperanças, então. Ela Não, conseguiu, você vai né? conseguir, claro. Ai, Aí ele diz que copia, então você sabe, assim, você tem que ser rápido, né? Só aquele negócio, passar de um lugar para o outro, eu copiava antigamente também no papelzinho para depois copiar. Aí eu descobri, minha filha que me mostrou, esses 3 palitinhos que tem aqui embaixo do celular, que ele pega a página e põe elas uma do lado da outra. Nossa, eu nunca mais copiei. Mas assim, essa coisa rápida, né? Olha, é só passar desse para esse. Aí eu ponho, deixo as páginas em paralelo e só vai tudo. Esse é só uma dica da tecnologia, né? Aí não precisa mais ficar copiando, copiar e colar. É legal isso também. né? Ok, vamos fazer mais um pedacinho que a gente daqui a pouco vai fazer uma hora de podcast. Então a gente parou na parte onde ele falava que isso não poderia ser mais errado, né? Essa parte sobre se sentir meio que estúpido, né? No momento da leitura, né? Se sentir fora do seu contexto. Então isso não pode ser mais errado. Estamos na página, quem está acompanhando a leitura, estamos na página 18. Assim como o meu aluno Mike, que tirava A na faculdade, muitos indivíduos com dislexia acreditam que quando os outros descobrirem a natureza do seu transtorno, não poderão mais continuar a fazer faculdade e trabalhar em um emprego de prestígio, a serem aceitos pelos colegas, assim por diante. A carga emocional que o medo que o medo causa pode ser esmagadora. E é por isso que é tão importante enfrentá-lo com o seu filho, ajudando em encontrar maneiras de enfrentar o seu transtorno. Eu poderia facilmente ficar sentado em casa o dia todo, preocupando-me se vou me perder quando estiver dirigindo, se vou sofrer um acidente e ter de preencher um boletim de ocorrência, se vou gastar horas andando pela mercearia, que não lembro do nome de um produto, ou se todas essas coisas vão me fazer perder tudo o que trabalhei. Se alguém descobrir que tenho dislexia. Sei que esse medo da descoberta é irreal e não é provável que eu perca alguma coisa se a minha dislexia for revelada. Todavia, esse é um medo bem real, que está profundamente embutido na vida secreta de um indivíduo com dislexia e traz uma nuvem negra todos os dias. Gente, isso é tão real, olha que coisa. O cara pensava já num acidente que ele ia ter que preencher o boletim de ocorrência, ele ia ter que escrever. Mas é muito real. Nossa, É cara, muito é muito real. real. Que Você sabe que eu estava na realmente. escola há umas semanas atrás, estava preenchendo o PEI. Estava ajudando a professora, que a gente, por ser tutora, né, aqui na Itália, eu acabo dando dicas, ajudando também as professoras, né? E aí, eu estava preenchendo o PEI do meu filho. E aí, colocamos todas as adaptações, colocamos toda a parte compensatória, dispensatória. Inclusive, hoje eu vou colocar um vídeo falando sobre isso. E aí, a professora falou assim, ok, então agora esse formulário é a senhora que vai preencher. Como é que eu... O que eu tenho que escrever?
Em italiano. O que eu tenho que escrever? Então a senhora coloca eu responsável pelo fulano de tal, venho, né, por essa carta dizer que ela me falou tudo aquilo que eu tinha que escrever, mas eu já não lembrava mais como é que eu teria que escrever a carta. Imagina a minha situação, Mônica, uma psicopedagoga que é tutora para disléxicos, que está ali sentada na frente da professora, que já não lembra mais o que tem que escrever na carta. Aí eu sentei, né? Olhei para a cara dela e falei, a senhora pode falar de novo, por favor? E ela foi falando e eu fui escrevendo bem rápido, entendeu? Então, assim, são situações que as pessoas que não têm dislexia, às vezes falam, mas eu também passo por isso. Só que você não passa todos os dias, todas as horas. Né? E esse é o saco, né? Esse é o real, tipo, né? A dislexia tem seus lados bons, né? Os superpoderes que a gente sabe e que o livro vai trazer isso também. Mas tem os seus lados também de... É verdade. E são várias situações, né? Porque daí eu penso assim, aí vou ter que preencher um formulário. Ai, meu Deus do céu, tem que preencher um formulário. E erra. Eu erro todos eles têm rasura. E quando fala assim, Carol, só não pode rasurar, tá? Meu Deus, me dá uma tremedeira. Sabe aqueles sérios, tipo assim, da Polícia Federal, sabe? Ó, não pode rasurar. Gente, se falar não pode rasurar, já é. Eu falei, gente, vou fazer a lápis. Depois eu passo a caneta. Nossa, dá uma tremedeira. Aí as pessoas falam, né? Mas todo mundo tem medo de preencher um formulário, né? Que a pessoa fala. Aí ele chega em casa, eu não consigo botar o feijão no pote, porque eu não sei se cabe aquele feijão no pote. Aí eu tenho que ir no shopping, eu falo, meu Deus do céu, lá vai eu estacionar naquela vaga minúscula do shopping. Eu tenho pavor daquela vaga. Por exemplo, Natal, eu não vou de carro. Não vou, porque os shoppings ficam lotados. Como é que eu vou enfiar meu carro naquela vaguinha? Tá cheio de carro do lado. Eu não sei se cabe. Já são várias situações, né? É o dia todo, com aquelas monte que vai somando no final do dia. Eu não sei se vocês sentem, mas eu me sinto exausta, super cansada. E aí eu comando, a gente se perde, aí pergunta, aí as pessoas falam 30 comandos em sequência, fala, oi, não sei, desisto, aí vou embora. É um monte, assim, o dia todinho, né? Aí no final a gente fala, meu Deus, acabou o dia, morta. Todo dia, né, Carol, eu falo assim, ai, Carol, eu tô morta, cara, eu acho que vou parar. Verdade. Imagina isso na criança. Né? Imagina. Imagina a criança que a mãe não quer falar que ela tem dislexia, ela fica cansadíssima no final da noite, sem saber o porquê, né? E a mãe ainda fala, você está cansada por quê? Né? Fez nada? A mãe pensando na cabeça, ela só tem dislexia. Dislexia não é uma doença, então está cansada por quê? Né? Isso, Não fez nada, foi para a escola e voltou. Não fez mais nada. Gente, é tão cansativo ir para a escola estudar e voltar, né? Se as pessoas soubessem o quão é cansativo isso. É verdade. Porque são várias situações. É verdade. Imagina, para dar uma ideia, né, para as mães que entraram agora, como se você mandasse todos os dias o seu filho, que estuda no Brasil, que fala português, você mandasse todos os dias ele para uma escola coreana. Que todo mundo fala coreano e ele tem que falar coreano. Ele até fala coreano, mas ele não sabe escrever nem ler em coreano. Então, como é difícil, né? As pessoas podem se imaginar. Imagina você 4, 5 horas num lugar que você não está entendendo muitas coisas, né? Você até entende alguma coisa ou outra, aí você tem que escrever, você não sabe, mas você está vendo todo mundo fazer com toda naturalidade. Aí você não sabe, aí você se esforça para tentar, aí, né, vai para o intervalo, as crianças estão brincando numa brincadeira que né, deles lá, então você não entende direito, você fica perdido. É extremamente cansativo. Sim, é isso mesmo. Isso mesmo.
A Rosângela. Hoje entendo perfeitamente, minhas queridas. Ai, Rosângela, isso mesmo, isso mesmo. Perfeito. Então vamos lá, para a gente terminar, que já passamos de 1 hora. Eu parei aonde? Você lembra? A outra escolha, né? Ok. Então vamos lá. A outra escolha que posso fazer e que faço todos os dias, aí vem a parte boa, é acordar de manhã, usar as minhas estratégias de compensação para passar o dia, fazer as coisas que preciso e manter a atitude positiva. O mais importante que os pais compreendem, o mais importante para que os pais compreender, ei, de novo, 1, 2, 3. O mais importante para os pais compreenderem é que o medo pode ser mais incapacitante do que o transtorno em si. Encoraje seu filho a falar dos seus medos. Ele precisa saber que você não vai rir dele. Ele precisa saber que você não vai depreciar as suas preocupações. Mesmo que seus medos ou aflições pareçam fantasiosos a você, são muito reais para ele. Ser indiferente a ele ou dizer, oh, não se preocupe tanto com isso. Você vai se sair bem. É um grande erro. Em vez disso, escute seu filho com atenção. Então, fale sobre estratégias e maneiras para lidar com novas situações. Deixe o seu filho saber que ele pode ouvir a você a qualquer momento para falar sobre o que está perturbando. Posso assegurar que os medos do seu filho são bem reais. Entretanto, com o seu apoio e estímulo, pode ser controlados. Uma coisa aqui que eu tinha muito medo, e eu acho que vai ajudar muitos pais e professores, principalmente quando eu tinha prova. Claro que acaba estudando um dia, né, um dia antes da prova. Nunca estudei uma semana antes, nunca. Então, isso me penalizou muito, mas também eu não sabia, né? Não tinha estratégia, método de estudo. Mas uma coisa que eu falo para as mães no curso, né? No meu curso, eu falo para elas fazerem gravar, quando a criança vai estudando, né? Gravar a voz da criança ou a voz da mãe estudando o conteúdo, né? Lendo o conteúdo. Porque aí, o que vai dar segurança para a criança que ela estudou? Aí se ela ouvir toda vez aquela gravação. Ela está indo para a escola, está ouvindo a gravação. Ela chegou na sala de aula, pede para a professora deixar ela ouvir de novo. Ou está no carro, ouve a gravação. Está no ônibus da escola, ouve a gravação. Antes de dormir, ouve a gravação. Porque isso vai reforçar tudo aquilo que ela estudou. Ela não vai se cansar, porque ela vai ter que ler de novo. Absolutamente não. Não dê nada para o seu filho ler antes da prova. Né? Deixa ele com a mente bem tranquila, mas ouvir, né? O nosso canal auditivo, né, do disléxico é muito mais aflorado. Então a gente ouve com mais facilidade, a gente decodifica tudo com mais facilidade. A nossa leitura com os olhos para decodificar é difícil, mas para ouvir não. Então uma dica que eu dou hoje para vocês e que eu dou dentro do curso é essa: grave, compra um gravadorzinho só para isso, ou senão usa o memo do seu celular, grava. O celular do seu filho, grava. Hoje todo mundo tem celular, né? Grava, porque isso vai ajudar demais. Nossa, a segurança, a autoestima, né? A criança já está ali 1 hora antes da prova, já não lembra mais nada, já esqueceu tudo. E aí ele ouvindo a voz dele, tudo aquilo que ele estudou, vai reaflorar tudo, ele vai, as sinapses do cérebro vai começar a conectar, ele vai, eu lembrei, estudei isso, não sei o que. E ele vai conseguir chegar na prova e fazer com mais segurança. Às vezes a pessoa até nem sabe tanto conteúdo, mas tendo a autoestima, a segurança forte, ele vai e faz a prova, revê, né? Pergunta para a professora. Quando a gente está com a autoestima baixa, a gente nem pergunta, né? A gente já entrega logo a prova em branco mesmo, e seja o que Deus quiser. Não sei mesmo. Então, assim mesmo. Eu estou fazendo isso, cara. Eu estou gravando a minha voz. E como são muitas matérias, aí eu faço assim, eu faço meus mapas, aí do meu mapa, eu pego o meu celular que vem, né, aquele gravadorzinho, e aí eu gravo. A minha própria revisão do meu mapa eu gravo, né? E aí eu coloco o título.
Então, põe lá um título da matéria, tá. Quando eu quero fazer a revisão, eu já pego a minha voz. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso, verdade. Maravilhoso. A revisão fica rápida, é porque rápido volta, é muito legal. Fica rápido, fica simples, não cansa tanto, porque senão você teria que ler. Ao invés de ler, você ouve para rever. Gente, sensacional. Deus me livre ter que ler tudo de novo. É ruim. Nossa, não condições. E engraçado que as pessoas falavam assim, as outras pessoas que estudavam para concurso, me passa o texto, né? Que para revisão eu vou ficar lendo. Aí eu pensava, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue ficar lendo e lendo e lendo e lendo? Agora eu entendo, né, que eu jamais ia conseguir fazer isso, cara. Eu ia levar séculos para estudar. Se toda vez eu tivesse que ler de novo. E eu nunca liguei assim e falava assim, não precisa não. Já tive a aula, montei o mapa, não sei se todo mundo sabe, mas eu aprendi a fazer mapa antes do diagnóstico. Aí eu montava o mapa e aí eu revisava só no mapa. E as pessoas querendo ler. Eu falava, meu Deus, não consigo não. Eu ia estar, imagina, 10 anos estudando e não ia conseguir tudo. Nada, nada. Eu acho que a chave vira quando o pai e os professores entendem que o método tradicional não é para quem tem transtorno de aprendizagem, né? E é tão interessante que eu tenho alunos com TEA, com comorbidade, né? TEA, dislexia e TDAH. E esse aluno começou a ir bem na escola. Olha que legal. E não ia bem, começou a ir bem. Assim, conta-gotas, né? Que a mãe tá dando. Inclusive, a mãe deu um depoimento aqui, falou que tá indo bem, mostrou o boletim, eu coloquei aqui no perfil. E eu fiquei tão feliz, porque foi o meu primeiro aluno com TEA, TDAH e dislexia. Normalmente é só dislexia e TDAH. Então, quando eu vejo resultado em uma criança com TEA, significa que o método pode ir para qualquer criança, né? É uma outra prova que funciona para disléxico e não disléxico, né? E eu já fiz essa prova aqui em casa também com as crianças, com os irmãozinhos. Mas uma coisa é você fazer a prova em casa, outra coisa é uma mãe falar e você mostrar o resultado, né? Sim, é bem diferente. Você vê que realmente quando sai do tradicional, funciona demais. Funciona assim. Demais. Demais mesmo. O cérebro do disléxico funciona. Então, precisa saber, precisa ir atrás dessa informação. Sim. E só para fechar, Carol, eu acho bem interessante quando ele fala que ele escolhe todos os dias vencer, né? Ele não usa essa palavra exatamente, mas é isso que ele fala, né? Que todo dia ele escolhe vencer. E depois do diagnóstico, assim, eu tinha duas opções. Eu podia falar, então tá, sou disléxico, não vou fazer mais nada. Ou eu podia falar, legal, então eu tenho dislexia, então deixa eu ver como é que funciona para eu conseguir superar. E é isso mesmo, todo dia a gente escolhe vencer, todo dia a gente pode superar a dislexia. Por isso é tão importante o diagnóstico e a informação. Maravilhoso, isso mesmo. Eu também, quando eu descobri a minha dislexia, que foi através do meu filho, porque ele teve o diagnóstico, e aí normalmente no final, né, a neuropediatra chamou eu e meu marido para fazer a devolutiva, dar a devolutiva, e perguntou se a gente tinha, né, casos em família. E eu não sabia. Ela começou a falar comigo, fez alguns testes com meu marido, fez anamnese comigo, aí começou a fazer uns testes comigo, aí falou, Carol, provavelmente você tem dislexia. Então, a gente não fechou todo o laudo por ser tudo em italiano, né? E por eu estar aqui na Itália, eu fui alfabetizada no Brasil com a língua portuguesa, então eu teria que fazer a bateria de testes no Brasil, que eu vou fazer, eu quero fazer, mais por desencargo de consciência, assim, porque qualquer outra coisa, porque eu sei que eu sou disléxica. E aí, a partir disso, eu poderia também pegar a informação, né, e falar, ok, agora eu vou ficar aqui no sofá, sentada, continuando vendo as novelas e acabou. Aí, não, foi aí que foi a porta de tudo, né? Como você falou, o laudo é a porta de entrada para a dislexia, para a vida, né? Com a dislexia. E aí fui atrás de estudar, são 7 anos que eu fiz. Olha, nesses 7 anos eu fiz faculdade,
pós-graduação, agora foi no mestrado. Andréa, nesses 7 anos, eu peguei firme com ele em casa com as adaptações, ensinei as adaptações em casa e agora ele usa na escola. Tudo bem que a escola aqui usa as adaptações, ele usa o computador na escola. Escola pública, gente, escola pública. E tá indo muito bem. Eu tô ali, né, sempre, todos os dias ali atrás das professoras e tal. Mas quando a mãe vai atrás dessa informação, por isso que eu falo muito para a mãe, né? O meu canal chama muita atenção da mãe. Porque eu acredito, porque comigo funcionou. Né? Eu acredito muito nisso. Quando você tem o diagnóstico, você não pode falar, ok, agora parou, deixar, né, por cargo da escola e acabou. Não. É só um começo, só um início. E isso eu vejo resultados, né, reais assim, na minha vida, na vida do meu filho. Meu filho tem só 14 anos, então imagina quando ele tiver 18, né? Eu espero estar aqui ainda quando ele tiver 18. Vai sim, com certeza. O progresso, mas só do progresso que ele já teve nesses 6 anos, esses 7 anos, já foram incríveis, né? De ler fluente, é maravilhoso você ver esses resultados. É verdade. Mas você podia falar, ai, tadinho, ele não vai conseguir nada, então deixa ele quietinho, né? Não, gente, se a gente ensina a criança desde pequenininha, não, se eles vão ser adultos de sucesso, eles vão poder fazer o que eles quiserem, eles vão levar essas técnicas para o resto da vida. Não é só quando está na escola, é para o resto da vida, no trabalho, na faculdade, no mestrado, doutorado, em todos os lugares ele vai usar. Então, é um investimento maravilhoso que você investe agora e ele vai ter a vida toda. É verdade. Né? É verdade. Isso é real. Isso é real. Mônica, antes da gente fechar, que vai ser o nosso último, né, de 2023, nosso último podcast, você falou uma palavra que me remeteu a uma palavra na Bíblia que fala assim, não é investe a palavra, mas é tipo ensina o caminho que o seu filho tem que andar, porque quando ele for mais velho, ele não vai mais se desviar, né, desse caminho. A gente chama isso na Bíblia, né? Mas pensando, abrindo a sua mente, pensando também no dia a dia secular, que a gente acaba trazendo isso para a Bíblia também, né? A Bíblia na vida secular. Se você ensinar o caminho certo do seu filho disléxico, como estudar, como viver, ter autoestima, como o livro fala, eu acho que ele vai ser bem sucedido. Acho não, tenho certeza que ele vai ser bem sucedido em todas as áreas, né? As mães e as professoras podem ver o exemplo aqui meu e da Mônica. Somos mulheres disléxicas, mães que têm trabalho, que ainda estudam, né? A gente poderia ter escolhido, como o livro falou aqui, parar e ficar sendo mãe só. Nada desmerecedor, porque é maravilhoso ser mãe, eu sou realizada, mas a gente decidiu, mesmo com a dislexia, voltar a estudar, voltar a trabalhar, né? Se colocar em jogo, quem é que quer entrar na internet e falar, eu tenho dislexia? Né? Então, a gente decidiu ir além. E eu espero que no ano de 2024 você tome essa decisão também, mãe, professora, de mostrar para o seu filho que ele pode ir além. Né? Eu vou trazer também para vocês que eu estava lendo hoje na minha devocional aqui em casa. Em Isaías 66, depois, se você tiver uma Bíblia, não, Isaías 65. Fala sobre a Nova Jerusalém, sobre o céu. E eu trago sempre alguma coisa da parte de Deus, da Bíblia aqui, porque eu acredito muito que o meu percurso aqui foi porque Deus preparou. E ele falou, ó, você vai entregar essas informações. Entendeu? Você não vai ficar só para você com isso. Então, eu sei que eu tô aqui, todas as vezes que eu venho aqui, que alguém fala alguma coisa, ou pro bem ou pro mal, eu sempre agradeço a Deus, porque eu sei que é Ele que tá me segurando aqui. Quando Ele falar, Carol, agora chega. Eu venho aqui, fico, gente, tchau, tô fechando o canal, até, né, a próxima. Então, Isaías 65, 17. Depois lendo 17 até o 25. Mas só vou ler o primeiro para vocês, fala assim. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais
se recordarão. Então, o que eu quero trazer para vocês de 2023 e 2024? Que vão abrir novos céus e nova terra, né? 2023 passou, foi triste, foi difícil, a escola não aceitou o diagnóstico do seu filho, não teve adaptação, mas agora em 2024 vai ser novo céu, novo momento. Então, seu filho vai ser aceito sim, você vai se formar, vai se informar sobre a dislexia para poder levar essa informação na escola, na sua casa, né? A conscientização do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, dos avós, dos tios sobre a dislexia. Esse é um passo muito importante, porque a família estando unida, sabendo o que é a dislexia, vai ajudar também a escola, vai ajudar essa criança a ter autoestima. E a autoestima, a Mônica está aqui como testemunha, ela sabe que é a parte mais importante, né, de um disléxico. A gente vai aprender a ler, escrever, a gente vai aprender porque a gente vai crescer, a gente vai aprender, né? Mas a autoestima, isso leva você ou para baixo, para uma depressão profunda, ou para cima. E leva você a levar multidões de outras crianças, outras mães, né, outras leva você a conhecer e a levar o conhecimento, né? Então, que esse versículo fique aqui para vocês, Isaías 65, 17. E acreditem, porque com certeza 2024 vai ser diferente. É isso. Verdade. E outro dia eu li um negócio interessante. 2024 já começou, porque o que ele está fazendo agora já vai ser resultado para 2024. Então, o que você vai fazer, por exemplo, nas férias das crianças, já pode fazer pequenas adaptações que ele vai colher o fruto lá em 2024. A gente não precisa, era isso, a pessoa escrevia. Você não precisa esperar romper o ano para começar 2024. Não, já começou, gente. A gente já vai colher os frutos de hoje. Então, é importante que a gente comece já a pensar nas coisas para um 2024 melhor, né? E próspero, cheio de coisas boas, as crianças evoluindo na escola, tudo de melhor em 2024. É verdade, é verdade. Que lindo. É isso mesmo. Trabalhando agora para colher depois. Até isso remete à Bíblia, né? Aquilo que você planta, você colhe. É verdade. Maravilhoso, Mônica. Que lindo. Então, vamos nos despedir. Um beijo a todas. E quem está aqui ouvindo, quem estiver ouvindo depois, né, no podcast, um beijo para vocês também. Um beijo para quem nos acompanhou aqui no Instagram. As mamães que também nos acompanham no YouTube. Um grande abraço, um lindo 2024. E que a gente continue juntas, né? Aí enfrentando essa dislexia. E junto também com a Mônica, com os sábios disléxicos. Eu dou um beijo em todas e em você também, Mônica. Um beijo para todo mundo, um feliz 2024 para todas. Eu queria agradecer muito a todo mundo que falou comigo, esteve comigo, está me seguindo, porque tudo começou em 2023, né? E, nossa, eu nunca imaginei, eu fiz o Instagram mais para passar informação, que eu falei, poxa, se alguém, né, pegar uma informação minha e for útil para uma criança, eu já vou ficar super feliz. E acabou que começou a crescer e eu estou adorando fazer, estudar mais a dislexia, passar mais informações para vocês, ajudar o máximo que eu puder. Então, eu agradeço todo mundo e agradeço de uma forma muito, muito, muito especial a Carol, que mudou a minha vida em 2023. A minha vida mudou, olha, encheu de coração. Que lindo! Encheu de coração. Obrigada, Carol, por um 2023 muito, muito especial na minha vida, muito especial mesmo. Você transformou a minha vida. Você me fez sair daquela pessoa escondida para uma pessoa que está aqui, ó, na internet, fazendo podcast, live, tudo. E obrigada pelo seu apoio, que é muito importante para mim. O seu apoio, nossa, esse dia a dia que a gente tem de troca de informação, de amizade, de verdade, verdadeiríssima. Verdade. Obrigada. Obrigada por um 2023 e estamos juntas em 2024, todo mundo juntas para enfrentar a dislexia, não é? E uma coisa, o número é 8674. Uhul!
Maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, querida. Um beijo. É recíproco, hein? Depois a gente vai se falar no particular, mas é recíproco o carinho e o amor. Um beijo para todos. Um beijo para Gomes, um beijo para Ititarassi. Falei certo? Um beijo para Simone, um beijo para Lídia, um beijo para Rosângela, a Eli que saiu, um beijo para todas. Fiquem com Deus. Um feliz 2024. Feliz 2024, gente. Beijo.